Boa noite. Vamos então dar início à Galeria de Diálogos, um espaço que vamos manter aqui regularmente às quintas-feiras, e neste ciclo os convidados serão os candidatos a presidente da Câmara Municipal do Barreiro das diferentes forças políticas. Hoje está connosco Mário Durval, candidato do Bloco de Esquerda. Mário Durval nasceu em Avis, completou este ano 60 anos. Foi um fundador da UDP, é médico, é o delegado de saúde do Barreiro. Também mantém uma atividade social muito importante no Conselho, como presidente de direção da Persona e também como presidente de direção da NOS. É o coordenador conselheiro do Barreiro do Bloco de Esquerda e também o candidato repetente à presidência da Câmara Municipal do Barreiro pelo Bloco. É este homem que está aqui connosco. Mário, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite dos rostos. Vamos então conversar um pouco. Olha, eu gostava de começar por um tema de atualidade. Hoje o Alberto João Jardim colocou como tema que o comunismo devia ser uma coisa na Constituição Portuguesa retirada, proibida. O Bloco de Esquerda é uma organização comunista. Não, o Bloco de Esquerda não é uma organização comunista. Haverá dentro do Bloco de Esquerda pessoas que perfilham as ideias de Marx, mas não quer dizer que todas as pessoas do Bloco de Esquerda sejam marxistas. E, portanto... Mas sendo o Bloco de Esquerda uma organização em que há alguns comunistas, como é que vocês veem isto de ser proibido de comunismo em Portugal? Mas isso é outra questão. Naturalmente que não faz qualquer sentido. O Alberto João Jardim faz essas diatribes, eu ia exagerar talvez dizendo essas palhaçadas, mas naturalmente para desviar a atenção das suas próprias limitações democráticas e naturalmente quer colocar esse tipo de debate para desviar a atenção dos problemas nacionais e eventualmente até dar uma ajudinha a Sócrates encravando o seu próprio partido para as próximas eleições. Mário, há quantos amigos do Barreiro? 20 e tal anos, portanto, 23, 24 anos. Tu foste um ativista do UDP, foste uma pessoa fundadora do UDP. Como é que foi isso da UDP para o Bloco de Esquerda? Como é que foi essas coisas? A mudança da UDP para o Bloco de Esquerda foi um processo extraordinariamente rico e interessante. Eu fui dirigente da UDP e continuo a ser membro da mesa do Congresso. O UDP existe? A UDP existe, não é um partido político, é uma organização que é uma associação política, mas não um partido. Eu faço parte da mesa do Congresso do UDP, mas entramos no partido e promovemos o partido Bloco de Esquerda no sentido, porque entendemos uma coisa. Percebemos que a diversidade é que faz a riqueza, do pensar, do pensamento e a evolução só se faz pela diferença e pela diversidade. Esse foi um processo muito interessante na UDP e conseguimos transportar isso para a esquerda revolucionária, digamos assim. Sim, mas essa será um pouco o Bloco de Esquerda em termos nacionais. No Barreiro, o Bloco tem um pouco a sua gênese ainda na UDP só. Isso será uma visão limitada daquilo que é o Bloco de Esquerda, porque, naturalmente, a votação que tivemos nas últimas eleições não tem nada a ver com a limitação daquilo que foi a votação na UDP. Portanto, quer a percentagem, quer o número de votos que obtivemos nas eleições para o Parlamento Europeu, não tem nada a ver com a limitação da UDP. Mas os apoios que neste momento o Bloco tem do ponto de vista autárquico, começando porque neste momento estamos
a ter pessoas que foram já elementos autárquicos do próprio Partido Socialista, que neste momento, como é o caso da Verdarena, a nossa lista está encabeçada por um elemento que já foi do Executivo da própria Junta pelo PS. Portanto, isto não tem nada a ver já com aquilo que era a UDP daqui de há uns anos. A base social do apoio do Bloco hoje é mais abrangente. É evidente que é mais abrangente. E está a alargar-se, está a alastrar, está a envolver mais pessoas e penso que até, digamos, à época da campanha eleitoral autárquica, isso vai ser visível pelos apoios, não só que vai suscitar a candidatura do Bloco como um todo, mas, inclusivamente, os apoios pessoais que me têm sido transmitidos e que espero que venham a ser públicos. O Bloco sente na comunidade barreirense receptividade às suas propostas, sente que está envolvido com a comunidade, ou o Bloco ainda é uma coisa que é o que mais costuma ser a brincar, que é um pouco basta um táxi para levar a malta do Bloco cá no sítio? É um táxi muito grande. É um táxi muito grande porque, efetivamente, o Bloco, neste momento, faz propostas que são propostas de partido de poder. Não é o partido da contestação, é o partido da proposta. Proposta que tem a ver com a alternativa àquilo que é a visão limitada que os vários poderes autárquicos têm tido até agora. Para nós... Como é que o Bloco avalia, por exemplo, a gestão do Partido Socialista durante 4 anos, que foi poder cá na Terra? Como é que o Bloco olha para essa gestão do PS? Como é que há? Nós pensamos que aquilo que os eleitores fizeram significa aquilo que foi a gestão do PS. Portanto, recusaram-se a admitir portanto, a continuidade da gestão PS, sabendo nós que quem está no poder tem vantagens relativamente às eleições. Portanto, se o PS foi preterido em favor da CDU pelos eleitores, significa que não conseguiu, de forma nenhuma, impor-se. E, naturalmente, a gestão do PS não conseguiu cortar com aquilo que era a anterior gestão da CDU, que era quanto à participação dos cidadãos. Aliás, nós fizemos essa... É bom lembrar aqui que nós fizemos esse desafio no início da campanha eleitoral para as anteriores eleições e que, inclusivamente, eu fui pessoalmente desafiado pelo engenheiro Emílio Xavier a dizer que o Partido Socialista até estava de acordo com o Bloco de Esquerda relativamente à limitação do botão e à participação da população. E portanto, eram estas, digamos, as grandes linhas que o Bloco pôs na altura. E aquilo que verificámos quanto à gestão dos cidadãos, é evidente que vimos que não... E a participação dos cidadãos foi... Mas a gestão do PS não trouxe nada positivo ao Barreiro? Não trouxe alguma coisa para o Barreiro? Trouxe, pelo menos, um agitar relativamente àquilo que era o sonambulismo que a CDU tinha introduzido, não é? Portanto, o PS veio trazer outra maneira de olhar para as coisas e outros interesses. Naturalmente que isso não é suficiente para fazer uma autarquia pensar de uma outra forma. E naturalmente todas as forças políticas que estiverem no poder conseguiram fazer coisas bem feitas e coisas mal feitas. E isso não é quanto ao... O Emílio Xavier foi um mau presidente da Câmara? Foi um presidente da Câmara com limitações e não conseguiu imprimir ao Conselho uma perspectiva de futuro. Porque a questão central é como é que conseguimos transformar este barreiro suburbano num barreiro que faça parte da área metropolitana de Lisboa como uma figura de proa, digamos, como uma figura que tem peso e que é respeitada a nível da área metropolitana. Isso não se passou, porque
a gestão PS não deu o salto, não conseguiu ver para além daquilo que era a limitação do Conselho, não conseguiu perceber que o Conselho do Barreiro vai muito para além daquilo que são os limites digamos, da terra onde está contido, e portanto os limites do Conselho de Barreiro são o Ritesh, é o Oceano Atlântico, e naturalmente essa visão estreita, que não é só do Barreiro, é em geral dos municípios da própria do Arco Ribeirinho e, portanto, e dos municípios que estão à volta do estuário do Tejo, não compreendem a dimensão que lhes é trazida pelo próprio rio, pelo próprio estuário. A propósito disso do estuário, temos aí a terceira do Tejo. Temos, e claro. Uma das coisas que está em debate é que a ponte tem que ser rodoviária e ferroviária. E acho que o Bloco de Esquerda está um pouco renitente em relação à vertente rodoviária. Porquê? Isso é... Não, o Bloco de Esquerda não... É que essa visão que o Mário da Volta está a dar de que os conselhos têm que se envolver na região não corresponde à volta que eu perdi com a coisa da ponte. Não. Há aqui várias... tentar limitar... digamos, a visão da ponte a uma questão só de atravessamento é limitado, não é? Como haverá outro tipo de limitações se analisarmos as coisas uma a uma. Se analisarmos no conjunto, naturalmente teremos outro tipo de posições. Aquilo que o Bloco defende é que a ponte para o Barreiro, Barreiros-Chelas, deve ser rodoferroviária. Depois há pormenores que têm de ser discutidos. Portanto, há diferença da posição do Bloco de Esquerda do Barreiro e a posição do Bloco de Esquerda do Deixa-me acabar, porque as coisas têm de ficar claras. E tanto que é assim que nós votámos favoravelmente na Assembleia Municipal a ponte rodoviária. Houve um debate, ainda a semana passada, em que esteve aí a nossa deputada, que digamos que faz parte da Comissão de Obras Públicas, e que clarificou a nossa posição. O Bloco é a favor da ponte rodoferroviária, porque essa perspectiva tem a ver com a unidade da área metropolitana, com a equidade, o equilíbrio, portanto, tudo isso. No entanto, há, e não é também uma posição exclusiva do Bloco, ela é recomendada pelos estudos técnicos do LNEC, que haja um espaço de diferimento entre o início do atravessamento rodoviário... O LNEC coloca isso como uma hipótese, não coloca como necessário. Claro, é um cenário. Pronto, é um cenário. O Bloco de Esquerda entende que o início, e isto pode ser feito de diversas formas, talvez seja exagerado estarmos já a discutir os pormenores, mas eu posso dar uma série de hipóteses ou de figurinos em que isto possa ser colocado. Por exemplo, é feito o tabuleiro rodoferroviário, faz-se, portanto, todas as comunicações de comboio, o comboio começa a circular e, entretanto, vão-se fazendo os acessos rodoviários e quando estiverem prontos os acessos rodoviários, inicia. Isto pode diferir alguns meses e isso tem em vista... O Bloco meteu o pé na argola um pouco neste caso. Não. Meteu um pouco o pé na argola. E mesmo um pouco a defesa da Coelho, não foi um pouco, não, e o Bloco não tem que seguir a Quercus, embora escuta Quercus e escuta outras opiniões, como é óbvio. O Bloco de Esquerda ouve as opiniões das pessoas e das várias instituições que opinam sobre as coisas. Nós não somos autistas, não ouvimos só a nossa própria voz. Embora sabes que há muitos partidos que só ouvem. Quero dizer uma coisa, como cidadão do Barreiro, sou defensor, e portanto, daí também o que está a dizer isto, que o Bloco meteu um pé na argola, é um pouco que eu sou um defensor acérrimo da construção da ponte para Chelas, na vertente ferroviária e rodoviária, porque reconheço plenamente que este corredor central é o único que, de facto, naquilo que é a área de Lisboa, não tem hoje qualquer ligação. E que a matéria que é colocada muitas vezes em termos de trânsito
do fluxo de automóveis para Lisboa. Estudos do próprio UNEC também dizem que dos 5 automóveis que vão para Lisboa hoje, 4 são oriundos da margem norte e 1 é da margem sul. Portanto, não é esse o tema do automóvel, do acesso ao automóvel pelo Barreiro ou da margem de Lisboa, que vai ainda pôr mais automóveis em Lisboa. E, portanto, isso acho que é um argumento falso. Sou um defensor disto e por isso é que fica um pouco, como cidadão, que o Bloco viesse com essa história da ponte primeiro ferroviária e depois ferroviária, independente do UNEC dizer que, de facto, podiam ser coisas desfasadas, mas diz que é um cenário, não diz como conclusão. Vamos lá ver. O que não quer dizer que o Bloco não possa achar que esse cenário é favorável para ser uma das medidas. Mas, ó, não estás um pouco a defender mais a tua dama do propriamente aquilo que é do Bloco do Barreiro. Qual é a do Bloco do Barreiro? O Bloco... Há um do Bloco do Barreiro, há um do Bloco Nacional. Deixa-me... Estamos a ouvir isso. Deixa-me concluir. Naturalmente, há a questão de rodoviária vista do ponto de vista dos problemas que levanta com a poluição, com a quantidade de carros em Lisboa, tudo isso, não é o problema da terceira travessia rodoviária. Porque a questão que se prende com o excesso de carros em Lisboa não depende disso, como é óbvio. E penso que nem o Bloco Nacional defende isso, nem o Bloco Barreiro pode estar agarrado a isso. Naturalmente, aquilo que é importante pensarmos neste momento é importante fazer a terceira travessia rodoviária e dar a esta travessia ferroviária o peso que ela tem que ter, porque vai permitir, por exemplo, a ligação Lisboa-Europa. Se o Presidente da Câmara exige ou não exige que a ponte de Barrachelas tenha a vertente rodoviária de imediato no seu arranque? Como Presidente da Câmara vai exigir isso? Eu, como Presidente da Câmara, aquilo que vou exigir é que a ponte seja rodoferroviária. Essas são as questões de... Como é que o Presidente da Câmara Marco Durval vê a ligação entre a questão da ponte e o território da Comiparque? E o usamento do território da Comiparque e o usamento do Arco Ribeirinho Sul? De uma estratégia para o Arco Ribeirinho Sul? Vamos fazer as coisas uma a uma, porque senão... Certo, mas é que as coisas estão indissociáveis. Sim. É evidente que a ponte está ligada ao Arco Ribeirinho Sul, está ligado ao território da Comiparque, e isto são coisas para muitos anos. Talvez o mais curto seja precisamente a construção da ponte. A construção da ferrovia, a construção da rodovia, e, naturalmente, o desenvolver o território da Comiparque, isso demora muito mais do que fazer a ponte. E vai demorar, certamente. Claro. Naturalmente, nós temos uma visão do território da Comiparque que não é um problema visto como mais uma Parque Expo que é para fazer uma série de casas, portanto, para vender e para fazer especulação imobiliária. Nós temos a visão do Arco Ribeirinho como o Arco Ribeirinho, não a junção dos territórios de especulação imobiliária, das Naves, da Margueira, portanto, da Comiparque e da Siderurgia, que é uma visão que existe também, mas como aproveitar esta dinâmica construída, portanto, com a remodelação feita através e a recuperação destes territórios, aproveitar esta dinâmica para recuperar todo o Arco Ribeirinho, dar solidez a toda a costa e transformar toda a ligação desta margem do Rio Sul, da margem sul do Tejo e do Coina e do Rio Judeu, modificar tudo isto no sentido de transformar o Arco Ribeirinho numa zona de qualidade urbana, de transportes fáceis, de mobilidade portanto fácil,
em que haja uma mais-valia cultural, científica. Aliás, é essa a proposta que temos vindo a defender, portanto, da constituição de uma instituição, de uma instituição rede que será o Centro Cultural e Científico do Tejo, construído em torno da ideia de um Tejo que é um Tejo estrada, um Tejo que é também a ligação... O que é isto do centro científico? Explique um pouco mais disso. Trabalhámos essa ideia numa realização, portanto, numa conferência, num seminário que realizámos em maio, em que estiveram vários cientistas e que desenvolveram esta ideia em torno do desenvolvimento do eixo do eixo estrada, que é o Tejo, do eixo ligação, que é o Tejo, do eixo história, que é o Tejo, e do desenvolvimento que o Tejo permitiu ao longo dos séculos de todo este estuário. Portanto, sem o Tejo, Lisboa não existia, não existia o Barreiro. A grande praça Exatamente. O Tejo é a praça onde todo o arco ribeirinho norte e sul se encontra. E, portanto, não é digamos, uma barreira, mas é precisamente uma ligação. Mas esse centro científico e cultural, o que é que visa? O que é que visa o quê? Visa, por um lado, constituir uma instituição que seja âncora e que dinamize toda a articulação entre os vários concelhos. Não, e quando estou a falar nisto, não estou a falar em câmaras municipais, estou a falar entre concelhos, entre municípios, com toda a sua dinâmica própria, e que possa dinamizar redes científicas, porque se nós olharmos para o Tejo, aquilo que encontramos no passado é todo o desenvolvimento do país passou pelo Tejo. Os descobrimentos foi aqui que se sediaram. Portanto, os descobrimentos não estiveram sediados na Torre de Belém, como às vezes parece, não é? Portanto, foi a aparelhagem, a construção naval, portanto, os técnicos e toda a logística dos descobrimentos situava-se na margem sul, o abastecimento, etc. Portanto, era aqui que se centrava, e, portanto, do lado norte apenas estavam os senhores que usufruíam os lucros que os descobrimentos trouxeram. A cidade de Lisboa não seria a cidade que é se não fossem os descobrimentos. Retiremos de Lisboa aquilo que são as grandes construções que os descobrimentos proporcionaram. Os palácios que os descobrimentos proporcionaram. E Lisboa fica despida. Basta ir, por exemplo, ao Museu Nacional de Arte Antiga e olhar para o museu sem aquilo que os descobrimentos trouxeram. Portanto, há, de facto, a história do Tejo, a história dos descobrimentos. E o Barreiro faz parte dessa história? O Barreiro era o centro dessa história. Quer do ponto de vista da construção naval, e temos parte dessa história. Portanto, aliás, é importante dizermos que, do ponto de vista industrial, o Barreiro foi sempre, ao longo da história, o ponto de lança do desenvolvimento industrial. Começou com a Real Fábrica de Vidros, os fornos de cerâmica. Portanto, antes de haver fábricas de vidros na Marinha Grande, elas existiam no Barreiro. Portanto, naquilo que é hoje o conceito do Barreiro. E isso não é por acaso, é porque o Barreiro se constitui como uma península no meio do Tejo. E portanto, do ponto de vista da logística, é um local ideal para construir tudo aquilo que foi construído. É o comboio que foi para o Alentejo para ir buscar a cortiça e que permitiu, de facto, o arranque científico
Portanto, isto para concluir um pouco que o Bloco vê que a ponte é necessária para ligar as duas margens. As duas margens, exatamente. E que o território do impacto só ganha também com isso. Com isso. E, portanto, agora, a questão é... O território da Quimi Park pode ser utilizado de um ponto de vista especulativo ou de um ponto de vista de desenvolvimento da cidade. Criação de emprego, de desenvolvimento cultural e científico, de desenvolvimento... As propostas que a atual gestão da Câmara tem vindo a colocar na mesa vão um pouco ao encontro daquilo que... Algumas coisas são interessantes. Por exemplo, uma grande praça que entre pelo Tejo dentro. Aí temos uma questão, ainda não, uma ideia que foi desenvolvida a partir da antiga tertúlia Abril, que existiu, que era do monumento ao operário, e que penso que o Bloco entende que é absolutamente essencial que o Barreiro tenha um monumento significativo em que exalta a figura do operário. Porque o operário foi quem construiu esta cidade. Certo, mas no concreto, naquilo que é hoje o programa que tem vindo a ser discutido, das estratégias da Quimi Park e aquele projeto todo, qual é a opinião que o Bloco tem sobre aquele projeto? Como é que o olha? Se fosse Presidente da Câmara, isto é para continuar? Isto é para desenvolver? Não, é um projeto para continuar a discutir e continuar a desenvolver. Porque tem algumas coisas que são boas, outras que se calhar merecem mais discussão. Por exemplo? Temos de ver qual é a densidade geometria urbana. Exatamente. Mas como é que o Bloco vê o Bairro das Palmeiras ser reconstruído ou ser repensado no contexto disso? Vê que o Bairro das Palmeiras deve ser... Vamos lá ver. Eu penso que o Bairro das Palmeiras merece uma discussão e uma consulta aos cidadãos. Por uma razão. O Bairro das Palmeiras é uma referência histórica daquilo que foi a construção da cidade do Barreiro. É evidente que será até pela negativa, não é? Portanto, era o bairro da Folha, era o bairro onde viviam de uma forma menos digna muitas dos operários que trabalhavam na CUF. No entanto, eu acho que a história é feita de coisas boas e de coisas más. A história não é só aquilo que se mostra na televisão, portanto, cheio de luzes e de confetes. Não. Há coisas boas e coisas más. E é por isso que nós pensamos que há alguma coisa no bairro, aliás, não é por acaso que ainda se continua a realizar todos os anos encontros dos nascidos no bairro das Palmeiras, portanto, das pessoas, e que muitas das figuras barreirenses de renome nasceram no bairro das Palmeiras. Foram pessoas do bairro das Palmeiras. Para a gente poder avançar um pouco, portanto, o bairro das Palmeiras precisa ser pensado em quê? Precisa de ser repensado naquilo que é, do ponto de vista urbanístico, como é que reformulamos, como é que requalificamos o bairro das Palmeiras. No contexto do projeto Quimi Park. No contexto do projeto da Quimi Park. Portanto, assim como não vamos, naturalmente, destruir o bairro operário da CUF. Claro. Naturalmente, por exemplo, neste momento o Bloco apela firmemente a que a última fábrica química de adubos desta terra seja deitada abaixo. Porque é incompreensível. Daqui por uns anos pergunta-se: o Barreiro foi a terra dos adubos e não tem uma fábrica. A única coisa que resta é uma miserável, duas ou três miseráveis torres de betão, chaminés de betão. Isso é o Lavradinho, para a forma Lavradinho. Exatamente. Porque, infelizmente, deitaram abaixo a primeira fábrica de adubos. Sim, que merecia, do ponto de vista histórico, ser preservada.
E, infelizmente, não há... portanto, não há sensibilidade para a preservação do património industrial nesta terra. O património industrial são umas chaminés sem piada nenhuma. Ou então meia dúzia de aparelhos ou de maquinetas. Mas o museu da Quimipark está bonito. Sim, mas não... Essa não é... É residual. É residual. Isso não é inscrever na cidade. E quando falamos disto, portanto, eu estou até a citar um pouco o nosso filósofo, o José Gil, que diz que é preciso inscrever nas cidades aquilo que é a história, a nossa história. Olhamos para o desenvolvimento, portanto, para o cenário que nos é posto pelo desenvolvimento da Quimipark e dizemos, mas isto pode ser feito, esta cidade é igual a milhares das cidades em qualquer parte do mundo. Portanto, não tem nada que a identifique com aquilo que foi o passado. A mesma história em relação à ferrovia. Quer dizer, nós não podemos deitar abaixo aquilo que foram as coisas mais significativas da ferrovia no Barreiro. Porque, do ponto de vista histórico, o Barreiro foi o início da ferrovia de uma forma mais sólida. Foi a primeira estação que foi consolidada. Portanto, como é que o Bloco vê esta proposta do Governo de manter aqui no centro ferroviário da Margem Sul e criar para aqui as oficinas de alta velocidade? É evidente que para o Bloco manter esta ligação à ferrovia, quer do ponto de vista da passagem, mas não só do ponto de vista da passagem. Mas o Bloco nunca falou do facto dos comboios para o Alentejo deixarem assim do Barreiro? Porquê nunca falou isso ao longo destes anos todos? És alentejano, devias ter isso. Quer dizer, o Bloco também não é... E eu particularmente, apesar de ser alentejano, também não sou... ia dizer até assim, uma palavra menos... Podes dizer aqui, não há rico, não é? Mete a bolinha. A gente mete a bolinha. Não, mas também não sou nenhum palerma que vou dizer que o grande fluxo de pessoas para o Alentejo é de Lisboa, não é do Barreiro. E, portanto, se existe uma linha férrea que vem de Lisboa e que segue, naturalmente não vem de propósito aqui ao Barreiro só para seguir. Quer dizer, isso não faz sentido. Portanto, há a linha para o Alentejo e, naturalmente, as coisas... Portanto, essa é a razão porque o Bloco nunca falou. Exato. Agora, vamos lá ver. A terceira ponte ferroviária repõe essa questão. A Garde Sul. Repõe a Garde Sul e, naturalmente, passará também a partir os comboios para o Alentejo daqui do Barreiro. E, portanto, esta é que é uma visão integrada das coisas. Voltaremos a cantar a cantiga da Tonisca. Cheguei ao Barreiro, etc. Mas, neste momento, já não há o barco. Embora, digamos que os barcos devem manter-se como uma das estradas. Eu acho que é uma das coisas muito mal aproveitadas no Tejo. A estrada Tejo, o parque Tejo, é muito mal aproveitada. Nós vemos noutras cidades europeias em que os rios, os braços de mar, etc. Até que se haver barcos desde Expo até à Trafaria, porque é que não há barcos? Efetivamente, porque os transportes públicos... Ou até Algés. Sim, mas os transportes públicos não são privilegiados. Os transportes públicos são preteridos em relação ao carro. E naturalmente, essa é uma função que o Estado devia privilegiar, mas o Estado, portanto, e agora nós vemos o PSD falar contra a terceira travessia ou contra a pressa da terceira travessia, etc. Mas aquilo que fez foi investir em autoestradas, estradas e mais estradas e mais estradas. E de facto, banir tudo o que foi o investimento na ferrovia, no transporte público, etc. E o transporte público, para que se possa fazer na área metropolitana de uma forma fluida, necessita de um transporte do metropolitano que se articule com a ferrovia pesada, com os barcos,
com os autocarros, etc. Portanto, como Presidente da Câmara, irias privilegiar também os TCDs como uma... Claro. Não ias privatizar, nem... Naturalmente que não. Os TCDs é para manter. Os TCDs é para manter. E para serem integrados no espaço intermodais e respeitados. E respeitados, e ligação ao modo, portanto, fluvial, ao modo ferroviário, ao modo... mas, sobretudo, esta ligação com a própria Soflusa é muito importante, porque permite uma ligação... Vamos, temos aqui umas conversas... O Barreiro Velho. Há um grupo de amigos do Barreiro Velho. É um pouco o malta do Bloco de Esquerda que lá está. Não. Só estou a comentar. Isso é aquela provocação que tu gostas de fazer. Não. Naturalmente... Vamos lá ver. Eu só estou a perguntar isso porque o que é que o Bloco pensa do Barreiro Velho? Primeira questão. O Bloco de Esquerda tem... existem pessoas do Bloco de Esquerda que fazem parte dos amigos do Barreiro Velho, como existem pessoas da CDU ou do PS. Portanto, não é um grupo do Bloco de Esquerda. Não é. Não é uma frente de luta do Bloco de Esquerda. Não é uma frente... Aliás, todas as frentes de luta são frentes de luta do Bloco de Esquerda. Ou seja, as pessoas do Bloco de Esquerda, naturalmente, estarão na sociedade e lutarão por aquilo que é a dignificação. A persona também é uma frente de luta do Bloco. Pois, isso é evidente que é só quem pensar que isso é... Quem tiver uma visão muito estreita é que pensar assim. Mas vamos ao Barreiro Velho. O que é que pensa o Bloco do Barreiro Velho? O Bloco que pensa... E aquela conversa que fiz relativamente ao espaço da Quimi Park ou ao bairro das Palmeiras faço relativamente ao Barreiro Velho. O Barreiro Velho é uma parte da história do Barreiro, aquela mais ligada ao Rio. Portanto, é a parte da cidade que fez o seu percurso longo pelo Rio. É a zona dos pescadores, é a zona, portanto, dos camarros. E que, naturalmente, ou a cidade assimila esta portanto, consegue requalificar toda aquela zona, ou aquilo morrerá de uma forma inglória. O Bloco sente que haja uma sociedade urbana, uma sociedade de intervenção urbana voltada para o Bloco? Sim, pode existir, e pensamos que deve existir essa sociedade de repressão urbana? Sim, porque tem de haver, porque, vamos lá ver, pensamos que se deixarmos à intervenção individual, à reabilitação do Barreiro Velho, é evidente que nunca mais o Barreiro Velho será reabilitado. Portanto, tem de haver uma componente pública que empurre o Barreiro Velho para ser outra coisa diferente daquilo que é. Naturalmente, terá de haver habitação que pode ser, e digamos que as casas, porque são, pela sua dimensão, podem ser reabilitadas, mas nunca serão palacetes. Portanto, porque o Barreiro Velho tem determinadas características, mas poderão ser habitadas por jovens, por estudantes, por jovens casais, portanto, que estão em início de vida, que transmitam vida àquela zona. Há toda uma zona de animação que é preciso requalificar e dar qualidade. Não seja aquela proposta do António Cabos? Sim. O que é que achas? Portanto, na altura o Bloco pronunciou-se, e foi o Bloco, a Conselhia do Bloco, pronunciou-se favoravelmente ao mercado de Marquês de Pombal. Aliás, nem entendemos que houvesse vozes a tentar minorizar essa proposta, quando qualquer cidade da Europa, das cidades mais desenvolvidas da Europa, tem mercados que são mercados de rua. E isto é uma forma de animar as próprias zonas antigas. Portanto, é só para uma sociedade urbana, uma sociedade urbana, sim, e que haja uma completa animação que é o que existe na região. Exatamente, e com novas iniciativas. Outro patamar, o barreiro social, o barreiro cada vez há mais desemprego, no barreiro há cada vez mais pessoas de fome escondida. Aliás, o padre Zé Manel da Igreja do Barreiro há pouco tempo dizia que cada vez mais pessoas
escondem a sua pobreza. Como é que é o barulho social? Como é que políticos sociais... A Câmara tem um papel importante nisso? Tem vindo o CLASB tem vindo a funcionar? Tem-se proligado a isso? Como é que isso tem funcionado? A Câmara, naturalmente, tem importância no que diz respeito à definição do barreiro também do ponto de vista social. É evidente que a Câmara não tem nem competências, nem capacidades para resolver os grandes problemas sociais do barreiro, porque a Câmara não, digamos que não tem competências que são da segurança social. Mas não é nesse campo que a Câmara é importante do ponto de vista social. A Câmara é importante do ponto de vista social, dinamizando ideias que possam chamar ao barreiro instituições, investimento, que, sobretudo, consigam congregar aquilo que é a inteligência, porque o barreiro sofreu uma depleção, uma saída enorme de quadros com o fim portanto, da CUF. E aquilo que era o barreiro dos anos 80, do princípio dos anos 90 até, que comparado, por exemplo, com o Montijo ou com os outros concelhos aqui limítrofes, tinha um número de licenciados da ordem dos 5% na altura, e os outros andavam por 1 ou 2%, é evidente que esse barreiro sofreu uma quebra enorme. Portanto, a existência, a diferença do número de licenciados acentuou-se e o barreiro passou a ser uma terra como outra qualquer. Mas o Barreiro é uma das cidades com o maior número de licenciados no país. Claro, é evidente que... Mas muitos deles moram aqui, porque vão trabalhar para Lisboa. E isso não produzem ideias nem riqueza dentro do barreiro, como acontecia. Falta inteligência ao barreiro. Falta inteligência ao barreiro. O barreiro, falta massa crítica. O barreiro do conhecimento precisa de ser reavivado. É por isso que os políticos temos, não? Provavelmente. É bom a gente brincar de vez em quando. Mas, naturalmente, isso reflete-se naquilo que é a iniciativa política dentro do próprio barreiro. Porque baixa a exigência. Mas, Durval, já iremos a esse aspecto. Estás a falar em termos sociais, de intervenção social. Estão a ser feitas coisas positivas no barreiro? Por exemplo, e eu quero aqui referir, porque tem sido feito um esforço por este Executivo, e portanto o Bloco de Esquerda não tem uma política de terra queimada, antes pelo contrário. Tem sido feito algum esforço significativo para apoiar algumas das organizações sociais. E vemos, por exemplo, a atribuição de terrenos para a construção de edifícios para as instituições de solidariedade social, que foi uma coisa que esteve sempre emperrada durante uma série de anos. Este Executivo tem dado... Nestes 4 anos desbloqueou bastante isso. E também quase que motivou o próprio Governo a apoiar uma série de creches. Portanto, há uma série de creches. Aliás, eu penso que há aqui um pouco um jogo nesta matéria. Isso é um pouco uma análise fria que eu faço. Também aquelas coisas da tal má língua. Sim, sim. É que se a Câmara não desbloqueasse os terrenos, haveriam as propostas das creches que não avançavam porque a Câmara não avançava os terrenos. A Câmara desbloqueou os terrenos. Obrigatoriamente o Governo teve que vir a dar porque não ia ficar com a batata frita tendo nas mãos. Felizmente que assim foi, porque o Barreiro ganhou com isso. Claro. Os parabéns ao PCP e os parabéns ao PS. Pois, nessas e o Bloco, nesse caso, diz... Parabéns também. Portanto, parabéns ao Bloco. Parabéns ao Bloco. Porque sabe reconhecer aquilo que é. Embora nós não gostemos de olhar para essas coisas como jogadas políticas, são necessidades. Não há jogadas políticas. Às vezes há, mas digamos que não é essa a nossa perspectiva. É necessário fazer
E quem está no governo ou quem está na Câmara, quer seja o governo local, quer seja o governo central, foi mesmo a estratégia. Deve cumprir a sua obrigação. Agora, naturalmente, há uns que cumprem melhor e outros que cumprem pior. Eu interrompi o teu discurso da inteligência, que estava a falar, estava interessante. Vamos falar um pouco atrás da rebobina e fala da inteligência local. Se calhar, digamos que o Bloco de Esquerda puxará mais esta conversa da inteligência local, porque pensamos que somos diferentes e também ouvimos as pessoas que são importantes no Barreiro, às vezes, falar nessas coisas. E pensamos que os momentos áureos do Barreiro tiveram sempre a ver com a predominância da inteligência sobre a massa bruta ou a finança bruta só. Sabemos que os descobrimentos foram também interesseiros, a carreira das Índias eram interesseiras, mas de facto corresponderam a uma visão histórica do momento tão grande como a internet. Portanto, o ir à Índia foi a globalização da época. Foi a globalização da época. E, aliás, foi aquilo que colocou Portugal no mapa. Portanto, eu já há pouco falei sobre Lisboa e aquilo que Lisboa não seria se não houvesse descobrimentos. Portanto, isto é uma coisa que, se tivermos a isenção de olhar para Lisboa e retirar dali o que era impossível fazer sem os descobrimentos, Lisboa ficava despida. E, portanto, essa é a parte interesseira dos descobrimentos, mas há, para fazer qualquer destas iniciativas de uma dimensão, que é uma dimensão universal, tem de haver mais do que só o interesseirismo, tem de haver rastro, tem de haver inteligência, tem de haver conhecimento, tem de haver também paixão. E isso foi o que aconteceu. E o Barreiro foi sempre matéria artística. E o Barreiro foi o centro disso. Mas também, quando passamos para o caminho de ferro, que rasgou, digamos, os caminhos da industrialização em Portugal, transformou a medida em palmos e em côvados para o metro, portanto, para o sistema métrico. É aqui que isso começa a sério. Portanto, que lançou a industrialização, trazendo as cortiças para que nascesse a indústria corticeira, que fez com que a indústria dos adubos ficasse aqui para levar para o Alentejo. E o Alfredo da Silva. O Alfredo da Silva. Mas houve também... Era reacionário, não é? Era reacionário. Era reacionário. Foi pró-nazi, mas teve uma visão. Mas não podia... Vamos lá ver. Ó Marco, eu estava mesmo a provocar-te. Claro, mas o facto de ele ser pró-nazi não lhe retira a capacidade de ter sido um senhor da indústria. E ter tido a visão... Não achas que o Barreiro devia ter um centro de investigação do papel de Alfredo da Silva? Do papel de Alfredo da Silva, de estudo das áreas marítimas, da ligação, como diria o nosso amigo Proença, de estudos grâmicos, portanto, que desdobre, que investigue. Porque, por exemplo, mas tudo isto estás a dizer tem um pouco a ver com a tua ideia da inteligência do Barreiro. Sim. Da inteligência do Barreiro hoje. Como é que a vês? Hoje vejo um pouco fraca, frágil, e portanto, aquilo que... eu penso que o Barreiro só dá a volta quando voltar novamente ao mar. Porque, digamos, mesmo a situação do Barreiro e das fábricas químicas do Barreiro tiveram a ver com a situação do mar. Porque os adubos eram feitos aqui para levar para o Alentejo, mas os produtos, as matérias-primas vinham pelo mar. Portanto, ou seja, este porto de mar, que é a Península do Barreiro, é também o começo da estrada para o Atlântico. Aliás, como era antes, como foi no tempo dos descobrimentos. E portanto, há aqui que explorar ainda muito isto, do ponto de vista turístico, do ponto de vista da navegação de recreio. Por exemplo, não compreendo porque é que não pode, não deve haver uma marinha oceânica no Rio Coira.
onde os navegadores que andam pelo Oceano Atlântico, portanto, que olham para o mar, porque quem anda no oceano olha para o mar não do ponto de vista das ondas de hoje, mas do ponto de vista das ondas de todos os tempos, das pessoas que rasgaram os oceanos. E portanto, foi daqui do Ricoina que partiu o Vasco da Gama. A estratégia do Porto de Lisboa devia haver aqui também uma marina nesta zona aqui. Claro, uma marina oceânica. E naturalmente, veja-se, por exemplo, a importância da Marina da Horta. Não há um navegador à vela que não vá à Horta. Portanto, fazer uma nova nau, Ribeira das Novas, também no Coina. Sim, porque o Coina é a verdadeira Ribeira das Novas. Qual é a ideia da Ribeira das Novas no Coina? Exatamente. Portanto, mas a Ribeira das Novas deve ser vista também do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista científico, do ponto de vista turístico, etc. Portanto, como é que o Bloco vê a política cultural do Barreiro e olha para a vida cultural do Barreiro? Olha, ainda tem muitas limitações. E tem muitas limitações porque, naturalmente, ainda não se passou daquela... eu não, estou a exagerar um pouco, não é? Mas da história dos serões para trabalhadores. E, portanto... Isso é um pouco canado, isso é. Sim, mas digamos que é preciso dar um salto dos serões para trabalhadores para uma cultura, de facto, de massa, em que consigamos... Mas para saber, é uma cultura de massa da época. Mas... és divertido. Não, mas... são as festas que traz o artista Pimba para fazer umas cantigas. Isso não é, de facto... E se calhar isso ainda é o peso fundamental. Está a dizer com isso que a Bernardo Regina traz muitas artistas Pimba, é isso? Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer... Estou a questionar? Não, estás a questionar. Eu penso que ainda não existe uma política, nem quero estigmatizar a vereadora, porque penso que ela tem feito alguns esforços no sentido de melhorar algumas coisas do ponto de vista cultural. Tem feito um esforço no sentido de haver mais exposições de artes plásticas, de pintura, de fotografia. Mas deixou fugir os artes. E essa é o... Eu sou suspeito, claro. Claro que eu sei que tu és suspeito. E eu prefiro a tua opinião, porque penso que a Ilustrar-te tinha a tal limitação. Quer dizer, que é um bocado a lógica do serão para trabalhadores, não é? Portanto, ou seja, as massas não fazem parte do uso, não é só do usufruto, é do usufruto e da produção. Portanto, o usufruto da arte tem de ter simultaneamente a construção do própria construção da obra artística por parte das pessoas em geral. E isto, esse alargamento tem de ser progressivo. É evidente que não seria demagogia estar a dizer agora vamos aqui chamar a gente a subir e vêm aí milhões de massas para fazer obras culturais. Não é isso que estamos a dizer, naturalmente, mas é o apoio que é necessário dar às associações, às organizações de artistas, aos elementos importantes que na cidade, e a cidade tem imensa produção artística, criar as condições para que a arte possa florescer. Portanto, a Ilustrar só pode desaparecer porque não tem raízes. Portanto, podemos pensar, por exemplo... Mas o que é que propunhas, se fosses Presidente da Câmara, o que é que propunhas para mudar a política cultural do Barreiro? A primeira coisa é pegar nos artistas e perguntar-lhes... Da terra. Os artistas da terra e perguntar-lhes o que é que eles querem fazer da terra, em termos artísticos.
E certamente teríamos... Olha o Kira, tem boas ideias. Exato. Tem o Kira e tem outros. Portanto, e acho que essa é a questão, é o primeiro passo para isso. Depois... Eu costumo dizer ao Kira que ele tem uma ideia espetacular para aquele parque da cidade. Sim. Que é uma coisa espetacular em termos de criação de obras de arte para aquele parque da cidade. Que eu dizia, isso era o nosso Gaudi cá. Era o Gaudi da Barcelona que tínhamos aqui. O Kira fazia isso ali no parque da cidade. O Presidente da Câmara fala com ele. Já que o Presidente da Câmara tem falado com ele, pode. E falo, de certeza, não, já que não é na Seja. Já que vai na Seja, porque ele é meu conterrâneo, não é? Fica a sugestão. Ela diz também. Ela diz também. Também na Vila. E também passou por na Vila. E também passou por Évora. E também passou por Lisboa. E também veio parar ao Barrio. Então, cada alentejano, cada coisa perigosa. Exatamente. Mas o Kira e outros artistas têm de falar com o pessoal da terra. Exatamente. E quando eu falava em escrever na cidade aquilo que é a história da cidade e aquilo que são os... eu até costumo brincar um pouco, porque digo que se temos um monumento ao Alfredo da Silva daquele tamanho, temos de ter aos operários... Achas que a estátua do Alfredo da Silva devia ficar? Eu pessoalmente acho que a estátua do Alfredo da Silva ficava bem junto ao mausoléu do Alfredo da Silva. Não mandava escondido? Não. Não, é que não. Há pessoas do Bloco que dizem que sim, queriam escondi-la. Não, mas isso... São os tais marxistas-leninistas? Não, eu também sou marxista. Mas não tem a ver com isso. A questão não se coloca desse ponto de vista. Quer dizer, a história não se apaga. Claro. Não é por a gente pôr uma borracha em cima do Alfredo da Silva que ele deixou de ter a importância que teve. Com as coisas boas e as coisas más. Façam o que fizeram, o Alfredo da Silva está inscrito na história da cidade. E está inscrito na história. E a tal inscrição o que não devemos é apagá-lo. Está inscrito. Exato. Que digam, se há coisas que não estão inscritas, Alfredo da Silva está inscrito. Agora eu digo que é assim. Não me parece que o Alfredo da Silva seja um homem da cidade. O Alfredo da Silva é um homem da fábrica. E, portanto, deve estar naquilo que era o terreno da Comipark. É evidente. Portanto, que dias que a estátua tinha ficado junto ao mausoléu e, portanto, e depois digo, portanto, não quero dizer que seja literalmente isto, mas a inscrição daquilo que é o operário, que fez a riqueza, de certa forma, do Alfredo da Silva, devia estar naquela grande alameda que iria até ao Tejo. E, portanto, 10 vezes maior que a do Alfredo da Silva. Outra nota. Saúde no Barreiro. Pode ser incómodo estar a falar sobre isso, mas, por exemplo, estas coisas do hospital, de andar a bastar-se, a nomeação do representante da autarquia, se fosse eleito Presidente da Câmara em outubro, vais exigir ao Hospital do Barreiro que aceite a proposta do Espírito Santo para o Conselho do Hospital? Se calhar depois a Assembleia Municipal poderá propor outro, portanto. O nome é proposto da Câmara, que a Assembleia Municipal ratifica. Sim, naturalmente. Mas muito provavelmente eu pessoalmente, e portanto o Bloco, digamos, em termos conseguidos, acha que aquilo que é a proposta da Assembleia Municipal e da Câmara deve ser respeitado. Independentemente das justificações que o Governo arranja, podem ser mais ou menos legítimos, mas não é esse o entendimento que é feito da própria legislação. A legislação diz embora digamos que a própria legislação também dá poderes ao próprio Governo para não aceitar. Mas pensamos que não é essa a lógica democrática, não é? Portanto, será... Como é que estamos na saúde do Barreiro? Problemas mais urgentes que precisam ser solucionados? Digamos que a saúde do Barreiro, e não estou a falar de serviços de saúde, estou a falar de saúde, vai ter uma evolução muito positiva com a construção, o fim da construção da ETAR. Porque é o problema de saúde pública mais complexo que nós temos, que é o lançamento dos esgotos de todo o Conselho, e incluindo o Conselho da Moita também, no Rio Tejo, e, portanto, isto é
um problema grave do ponto de vista da saúde pública, da salubridade do próprio Tejo, portanto, da salubridade. É estar em a grande obra de modernização do Barreiro. É. A grande obra de modernização. Quer dizer, só tem 30 anos de atraso. Portanto, esta é a grande obra do 25 de Abril. É aquilo que devolve o Rio Tejo, permite devolver o Rio Tejo à cidade. E, portanto, porque o rio só é rio com água limpa. Sabemos que o Rio Tejo tem uma grande capacidade de depuração, porque é um volume de água enorme e, portanto, depura muita porcaria, mas, naturalmente, não estamos nessa época. Estamos na época que a água que é lançada no Rio Tejo deve ser límpida e portanto, a carga orgânica deve ser pouca. E, portanto, isso... É o principal problema de saúde do Barreiro. Em termos de instalações dos espaços de serviços públicos? Em termos de instalações, existem algumas carências. As instalações, por exemplo, do Centro de Saúde do Bocage precisam de ser, digamos, modificadas ou substituídas. Porquê? Porque Verdarena e Alto Seixalinho, portanto, não têm, de facto, condições. Também uma eventual construção para Santo António. O Hospital do Barreiro e o espaço envolvente teria condições de haver aqui uma escola de enfermagem ou uma escola de saúde pública? Havia condições? O Barreiro teria capacidade para receber uma estrutura desta natureza? Isso já envolve outro tipo até de conceitos do que é o ensino de saúde e tudo isso. Penso que em qualquer sítio pode haver escolas de saúde. Porque desde que não se tenha da saúde uma visão hospitalocêntrica. Claro. Naturalmente, o grande déficit, ao contrário do que é dito por muitas pessoas, o principal déficit da saúde, em termos de serviços de saúde no país, não é de médicos de família, mas, na minha opinião, é de enfermeiros de família. São os enfermeiros de família que vão permitir alterar completamente toda a prestação de cuidados, vão permitir desmedicalizar aquilo que é a ação dos serviços de saúde e vão permitir centrar na saúde e não na doença aquilo que é a intervenção dos serviços de saúde. Mais na prevenção do que na prevenção. Exatamente. Porque nós consumimos medicamentos a mais, gastamos análises, radiografias, exames complementares de diagnóstico em barda sem qualquer necessidade. Porquê? Estamos centrados numa visão médico-cêntrica, não estamos centrados na saúde dos cidadãos, não estamos centrados naquilo que os cidadãos precisam, mas sim naquilo, somos impulsionados por aquilo que é um modelo que é, sobretudo, portanto, como é que é? Dinamizado e dirigido longínquamente pelos laboratórios farmacêuticos e pela indústria da doença. E, portanto, uma escola aqui no Barreiro funcionava ou não? Funcionaria. Teria condições? Funcionaria. Era uma proposta a ser pensável? Não é, penso que não é uma prioridade. Penso que precisamos desenvolver ensino superior na nossa terra, portanto, desenvolver o Instituto Politécnico com outras vertentes, podia ser em escola de saúde, podia ser noutra área, eventualmente, mas solidamente, não só aqui, mas em todo o arco ribeirinho era importante. Voltando atrás ainda, nós falamos no princípio da nossa conversa da gestão do PS, do olhar que o Bloco dava à gestão do Partido Socialista. E qual é o olhar que o Bloco dá à gestão da CDU? Esta gestão do Carlos Alberto? Dirigida ou liderada do Carlos Alberto? Portanto, houve uma melhoria, na nossa opinião, na transição do PS para a CDU. O Carlos Alberto conseguiu, ou pelo menos conseguiu pôr uma imagem ou transmitir uma imagem de maior abertura, de maior participação,
começou com iniciativas que, de certa forma, aparentavam participação, as opções participadas, mas esgotaram-se rapidamente porque até agora não há um balanço daquilo que as opções participadas trouxeram em termos de melhoria para o Conselho. As opções participadas acabaram por ser as lamentações participadas. E, portanto, é muito diferente daquilo que são opções participadas. Portanto, opção significa optar. Significa decidir, co-decidir. E não há co-decisão. Porque isso é até contrário àquilo que é os princípios programáticos e até ideológicos que o PCP defende. Veja-se, por exemplo, a sua completa rejeição do orçamento participativo, que é uma das bandeiras do Bloco de Esquerda. E do PS também, o PS o Lixoeira, o ex-líder do Conselho do PS, defendia o Bloco, um orçamento participativo muito... Mas não... O Bloco foi viver ao PS? Não, o Bloco defende isso há muito tempo, é uma prática que tem muito a ver com aquilo que são os movimentos alternativos a nível mundial, nos quais o Bloco também vai buscar muito... As experiências brasileiras de Porto Alegre, etc. Portanto, e sabemos que é assim, que isso é importante. Mas nós defendemos a co-decisão dos cidadãos. Aliás, um dos erros que o Bloco aponta a esta gestão liderada por Carlos Humberto, comparativamente à gestão do Partido Socialista, não é? O Bloco acha que essa gestão é melhor que a gestão do Partido Socialista. Um dos erros é, de facto, que a participação não seja uma co-decisão. Exatamente. Mais co-decisão. Não seja participação, de facto. Porque a questão da co-decisão é uma questão-chave naquilo que é entendido como a cidadania. E isto é importante. Portanto, passarmos da fase da cidadania, da democracia representativa para uma democracia em que há participação plena. E construir uma sociedade diferente passa precisamente pela descentralização da decisão. Aliás, aquilo que verificamos é que na nossa sociedade aquilo que se verifica é cada vez maior centralização. E portanto, o Bloco está firmemente decidido em encontrar formulações para descentralizar a capacidade de decisão, quer a nível dos cidadãos, quer a nível das organizações locais, quer a nível das próprias instituições, e portanto que haja uma maior democratização de todas elas. E isto sabemos que é um percurso muito longo. Eu fico um pouco surpreendido com esta posição do Mar Darbal. Porque a ideia que eu tenho construído um pouco ao longo desta gestão, deste mandato, é que o Bloco era uma espécie de uma continuidade do PS. O que o PS dizia, o Bloco a seguir vinha dizer. O PS falava mal da CDU, o Bloco vinha a seguir falar mal da CDU. E tinha um pouco essa ideia que o Bloco era uma espécie de um pau mandado nas mãos do PS, ou andava a reboque. E agora, a posição que o Mário Darbal coloca hoje é uma avaliação distante daquilo que é a avaliação que o PS faz da gestão da CDU. A avaliação que o PS faz da gestão da CDU é que a CDU não fez nada, só fez aquilo que o PS queriu do PS. E pela posição do Bloco não é nem isso, pois não? Não. É evidente que não é, e nunca foi essa a posição do Bloco, nem foi essa a posição que o Bloco tomou na Assembleia Municipal. Mas tinha um pouco essa ideia. Mas isso és tu que estás distraído na Assembleia Municipal. Só o Humberto Candeias... Só ouves uma parte. Uma parte que o Humberto Candeias diz que é só uma parte. Porque naturalmente vês, há não só o que o Humberto Candeias diz, mas o que o Humberto Candeias vota. E naturalmente que nunca o Bloco de Esquerda
andou a reboque do PS, nem nunca vai andar, porque, naturalmente, não quer dizer que não vota a favor de propostas do PS, como vota a favor de propostas do CDU. Por exemplo, ainda temos o caso, por exemplo, da última decisão sobre a terceira travessia. Votámos a favor da proposta da CDU, votámos contra a proposta do PS. E, portanto, porque a proposta do PS, apesar da CDU ter votado a favor da proposta do PS, porque a proposta do PS era, sobretudo, uma moção de apoio ao governo de Sócrates. Uma apologia do governo de Sócrates. Quer dizer, então vais dizer que a CDU aquilo que faz é apoiar e ser muleta do PS. Agora não há uma coisa... Não é um pouco disso. Eu acho que o Carlos Humberto, enquanto Presidente da Câmara, tem sabido ter uma posição institucional positiva nesta matéria da ponte e respeitando a estratégia do Conselho e a estratégia que o Governo aponta para esta área. Aliás, a própria Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino. O Bloco de Esquerda agora da proposta de a própria Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, agora quando da inauguração do passeio Ribeirinho Alves Cabrita, são comentários elogiosos ao Carlos Humberto, ao Presidente da Câmara, porque eu achei muito bem. Quer dizer, eu acho que as relações institucionais que existem entre o Poder Central e o Poder Local devem ser feitas no sentido de diálogo social, e isto aliás, aponta não um elemento de guerra entre as pessoas. Aliás, acho que essa foi talvez um corte que este executivo da CDU fez relativamente aos executivos da CDU anteriores, porque conseguiu afastar, de certa forma, visões estreitas, muito partidarizadas. Acho que o PCT, enquanto partido, pode contribuir para o trabalho do Barreiro? Deixa-me acabar, mas já vamos ver. Conseguiu separar, digamos, a posição partidária da posição institucional muito mais do que aquilo que eram os executivos do Pedro Canário. E naturalmente isso foi positivo. E isso vê-se, por exemplo, em relação até às próprias às instituições de solidariedade social, às instituições, às associações recreativas, desportivas, etc. Não quer dizer que o tenha feito na totalidade, mas deu passos positivos. E isso tem de ser reconhecido. Aquilo que o Bloco não subscreve é as posições radicalonas de dizer isto é tudo mau ou isto é tudo bom. Não. Nós sabemos... Como é que o Bloco olha para estas coisas, a discussão aqui no Barreiro da paternidade? Isso é conversa. O PS diz o Polis é meu, depois o Fórum é meu, depois a Quimiparque é minha, e depois o PCP não, que isso é o Bloco já é do outro. Como é que o Bloco olha para estas paternidades? O Bloco tem alguma coisa aqui que lhe pertence? Não. Tem. Tudo nos pertence também. A questão é assim, as coisas são da cidade e há aquilo que os partidos que estão no poder têm de dizer que é seu são as políticas. Porque se fez o fórum, se fez isto, fez aquilo, se fez aquilo, isso qualquer um fará. Porque se está lá, tem de fazer alguma coisa. E naturalmente, o executivo anterior deixa as coisas para o seguinte para o outro seguinte, e por aí fora. Aquilo que eu gostava de ver era que se discutisse mais a ideia de cidade. Como é que vamos pôr a inteligência no comando da cidade? Como é que vamos desenvolver cultural e cientificamente a cidade? Porque a cidade do Barreiro teve peso enquanto teve inteligência. Podemos ter muita construção civil e não passaremos de uma miserável amadora dos anos 60 ou de uma buraca. Portanto, há aqui ou de um Barreiro também, porque do ponto de vista urbanístico a nossa cidade é um desastre. Os anos 70 deixaram o Barreiro completamente de rastros. O Barreiro cresceu de forma anárquica. E os anos 70 então foi uma explosão. Uma explosão miserável, quase. Aliás, uma das coisas que eu às vezes costumo dizer, e vem atrás de esforço, para as pessoas que não têm memória, que às vezes fala-se que o Barreiro isto, o Barreiro aquilo. Eu recordo-me, quando se via a Avenida JJ Fernandes no Lavradio, outras ruas no Barreiro, subia de uma ponta à outra, não havia um passeio.
não havia uma pedra de calçada. Os prédios que foram colocados ali, em ruas e ruas, no Barreiro, na Quinta da Lomba, em vários sítios, não havia uma pedra de calçada. Foi todo o processo após o 25 de Abril e com a instituição do poder local que esses processos foram resolvidos. Pavimentar ruas, arranjar espaços públicos. E isto, é por isso que às vezes, e digo isto, comento isto contigo, e comento agora aqui, os comunistas destruíram o Barreiro. Há aqui um trabalho feito por Helder Madeira, por um conjunto de homens da Comissão Administrativa, um trabalho de loucos, de recuperação de atrasos de décadas, que é importante não esquecer, e é mau não reconhecer esses homens que estiveram no poder local, também o trabalho que fizeram. É porque às vezes custa esta forma, meramente por politiquice. Destruíram. Por isso é que eu perguntava, achas também que os comunistas destruíram o Barreiro e achas que o PC tem ou não pode ter um papel importante no Barreiro? Ou também devem ser, como dizia o Alberto Madeira, vamos lá, todas as forças políticas serão importantes para o desenvolvimento do Barreiro. E eu quero dizer que quando abandonarmos esse tipo de discussão, que eu costumo dizer os bons e os maus, e que a minha boneca é mais bonita que a tua, portanto, que é da política do miserabilismo e do discurso e da conversa de comadre, naturalmente o Barreiro ganhará com isso. Vamos discutir política, vamos discutir ideias para a cidade e vamos reconhecer as coisas boas e as coisas más que foram feitas na cidade. É evidente, quando a seguir ao 25 de Abril se herda uma cidade sem passeios, sem esgotos, sem coisas... Sem água. Sem água. Às 6 da tarde não se podia banho em casa, não havia água. Tudo isso, naturalmente, e se fez alguma coisa, naturalmente teremos de reconhecer que esses homens fizeram coisas positivas. Naturalmente, em alguns momentos poderiam ter sido feitos outros tipos de opções. E se calhar, neste momento, já não é a altura de discutir o que devia ter sido feito em 1980. Mas vamos concentrar-nos naquilo que é o Barreiro do futuro. E no Barreiro do futuro, e é por isso que nós colocamos no centro desta discussão a inscrição na cidade dos seus marcos mais importantes, do desenvolvimento cultural e científico da cidade, do desenvolvimento de polos produtivos e de riqueza, da construção de redes dentro do estuário do Tejo, do ponto de vista turístico, do ponto de vista científico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista daquilo que são as indústrias ligadas ao mar. Não respondeste ao que eu te perguntei. Então, repete. Achas que o PCP é ou não uma força que contribui para o desenvolvimento do Barreiro? O PCP é um adversário político do Bloco. É um adversário político do Bloco e vai ser importante no debate político no Barreiro. Eu penso que as suas ideias, tal como têm vindo a ser colocadas, portanto, obstando à participação dos cidadãos naquilo que é mais importante, que é a sua codecisão com os órgãos autárquicos, que é a transparência, e não é preciso estar aqui a focar muitas coisas, mas algumas das coisas mais importantes que o Bloco fez em requerimento na Assembleia Municipal sobre atuações da Câmara e sobre documentos da Câmara foram deixados sem resposta, aliás, contra aquilo que é a própria legislação de transparência da administração pública. Portanto, esse PCP não contribui, ou essa prática do PCP não contribui para o desenvolvimento da cidade. Outras contribuem, como é evidente. Aliás, não há nenhum cidadão, nenhuma força política, nenhuma força social que não dê o seu contributo para o desenvolvimento da cidade. Agora, pode acontecer que em determinadas situações e em determinados lugares
E digamos que na Câmara Municipal portanto, e na presidência da Câmara Municipal, a falta de transparência e a falta de participação dos cidadãos pode ser impeditivo de um maior desenvolvimento da cidade. Quais são as perspectivas que o Bloco tem nestas eleições autárquicas? Naturalmente, o Bloco acha que vai eleger para a Câmara. Portanto, aliás, a nossa votação nas europeias permite claramente essa eleição. Pensamos que como terceiro... Vamos ter o vereador Mário Durval. Muito provavelmente, e não sei se mais alguém. E nesse caso seria o vereador Carlos Alberto. Pensam os dois vereadores? Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso, porque penso que temos, para já, porque não é preciso penso que é uma coisa clara, tanto eu como o Carlos somos pessoas que certamente teremos capacidade para ser vereadores, não só pela perspectiva política, mas também pelo nosso percurso profissional. Portanto, temos capacidade para gerir uma autarquia, tanto um como o outro. Temos feito gestão de muitas de empresas, ou digamos de instituições de dimensão significativa, e portanto não é a Câmara que nos vai meter medo. Temos feito inovação, quer dizer, particularmente então, as instituições em que eu estive a promover a mudança ganharam 2 prémios de qualidade de serviço público, portanto, isto a nível nacional. Portanto, penso que não tenho problemas em ser vereador ou ser até presidente da Câmara. Portanto, no dia 12 vamos ter o Mário Durval já eleito vereador. O presidente. Será possível esse cenário do Bloco de ganhar a presidência da Câmara? Isso não é demasiado pôr uma corda muito alta? Qual é a fasquia real? A fasquia real é um vereador. É um vereador e, digamos, pensamos... Lutar pelo segundo lugar. Lutar pelo segundo. Eleito o vereador Mário Durval, dentro dessa perspectiva, o vereador Mário Durval vai aceitar pelouros? O vereador Mário Durval vai aceitar pelouros ou não, dependendo da... Quer seja com o PC, quer seja com o PS, ou por um ou outro que ganhe, embora diz que o mais provável deve ser o PC que vai ganhar isto. Provavelmente. Qual é o cenário que o PS, o Bloco coloca? Mas o Bloco está lá também para... Mas o Bloco neste cenário, acha que a vitória vai ser de quem? Do PC ou do PS? O Bloco vai estar à espera das eleições. E depois, no fim, é que se compra. Mas há pouco o Mário Durval dizia que o cenário era um dos vereadores. E neste cenário PC-PS, isto é o qual é o... Isto é um cenário... Qual é o que agradava mais ao Bloco? O que é que agradava mais ao Bloco? Ter o Presidente da Câmara do PC ou ter o Presidente da Câmara do PS? Continuar a ter o Carlos Alberto como Presidente da Câmara ou ter o Nuno Santa Clara Lopes? É assim, o Bloco, desde que não esteja em maioria, penso que será um pouco indiferente. Não é? E vamos trabalhar, penso que tão bem com uns como com outros. O Bloco vai estar numa perspectiva positiva de trabalhar. Qual é o pelouro que gostava de ter? O Mário Durval gostava de ter o pelouro da modernização administrativa da Câmara. Recursos humanos? Modernização. Modernização. Porque penso que a Câmara, de facto, está em muitas coisas no século passado. Está feito o desafio ao próximo Presidente da Câmara que o pelouro que o Mário Durval quer é a modernização administrativa. Portanto, para dar a volta à Câmara. É um pouco essa ideia. Exatamente. Já temos uma proposta de pelouro em cima de direito a tempo inteiro ou parte tempo? Vamos lá ver. Todas essas coisas serão de final da própria. Mas podemos já pôr aqui algumas... Porque isto câmaras é ainda do século XX, mas do princípio. Portanto, precisa de uma volta muito significativa. Embora seja difícil, que a legislação que nós temos é extremamente burocrática, a legislação não é feita a nível municipal, é feita a nível da Assembleia da República, e a Assembleia da República mantém-se. Mas o Bloco vai ser muleta, por exemplo, do PC ou muleta do PS? Não, o Bloco não... Mais provável do PC, pronto, mas de acordo com a opinião própria, há pouco, mais provável do PC, não é? O Bloco não é
nem nunca será a muleta de ninguém. Mas, por exemplo, acusam o PSD de ser muleta do PS e ser muleta do PCP, porque é que... Não. É que essa visão da boleta é uma visão errada, na minha opinião também. Eu não concordo com essa visão da boleta. Eu considero mais com a ideia de charneira. Um partido de charneira, um partido que gere as plataformas de governabilidade e cria espaços de governabilidade. Não é? Boleta dá a impressão que não existe, que não tem personalidade própria e que funciona meramente como um apêndice desnecessário. Nós só aceitamos trabalhar na base do programa que temos. É evidente que não vamos votar contra o nosso programa, só vamos votar a favor de coisas que vão a favor daquilo que os eleitores confiaram em nós. Não vamos deixar de lado as nossas propostas políticas que nos elegeram por lugares, por facilidades, por benesses. Não, isso para nós não. Como é que o Bloco vê o PSD aqui no Barreiro, como partido político na autarquia? O PSD é um partido de direita que naturalmente favorecerá as perspectivas de direita. Portanto, não é um partido para favorecer digamos, o desenvolvimento de uma cidade de esquerda e não é isso. O PSD é um partido dos negócios, o que não quer dizer que, por exemplo, o próprio candidato à presidência da Câmara não seja uma pessoa porque eu tenho uma enorme estima, seja, aliás, sou amigo dele, pessoal, não é? Aliás, somos amigos pessoais dele e naturalmente tem relativamente a algumas das questões relacionadas com a cidade visões próximas daquelas que eu partilho. E, portanto, também podemos muitas vezes votar ao lado uns dos outros. Mas é evidente que enquanto projeto político e enquanto força política, naturalmente, aquilo que acontece é que um crescimento do PSD localmente vai contribuir para um reforço do PSD nacional e isso será negativo do ponto de vista global. E, naturalmente, algumas das propostas, o PSD é essencialmente um partido de interesses. Naturalmente... Fica aqui para o Nuno depois comentar isso, quando ele cá vier. Claro. Eu espero que o Nuno consiga fugir disso, porque esse é o grande problema dos partidos que atualmente têm partilhado até agora o poder central. São partidos de interesses. E quer dizer, quando estou a falar de partidos de interesses, estou a falar em partidos de interesses ao nível muito pessoal, muito individual, muito particular, muito privado, e não partidos de interesse público, coletivo, etc. Durval, estamos aqui a conversar há hora e meia. Hora e meia já. Passou depressa, mas vamos lançar mais as pessoas. Quem quis estar connosco, ou quem pôde estar connosco nesta noite, aliás, numa coisa agradável, mas que razões dirias para que votassem em ti para Presidente da Câmara? Quais são as razões? Votem em mim, Presidente da Câmara, por estas razões. Porque eu sou isto, ou porque o Bloco é isto, ou porque eu acho que vou fazer melhor do que o Carlos Alberto. Isso de certeza. Isso de certeza. E não é por acaso. Vais fazer melhor que o Carlos Alberto? Sim, certamente. Certamente que faria melhor que o Carlos Alberto. E não é... Carlos Alberto, o Sr. Presidente da Câmara, escute bem o Mário Durval. E não é porque não simpatizo com o Carlos Alberto e não saiba que ele tem bastantes qualidades. Simplesmente ele pertence a um grupo político que tem extremas limitações em aceitar partilha de poder com outras, com a população. Mas se eu der color, vais aceitar? Quer dizer, isso é uma perspectiva que terá de ser negociada. Não é
Eu, naturalmente, se as pessoas votarem em mim, é para eu ir exercer o poder dentro da Câmara, não é? Digamos assim. Mas não é... também não sou pau-mandado ou figura decorativa do Carlos Humberto ou de quem ficasse... Estava a dizer que a força política do Carlos Humberto interrompi. Portanto, a força política que o Carlos Humberto pertence tem dificuldades em fazer aquilo que é essencial para mudar esta Câmara. Primeiro, pôr a inteligência no comando da cidade, dar espaço a que a inteligência dos cidadãos portanto, e das forças, quer sejam coletivas, culturais, científicas, possam assumir o seu papel na cidade, mas também que os cidadãos em geral possam participar e co-decidir com a Câmara. E isto, já nas anteriores eleições, o Bloco de Esquerda tinha feito uma proposta de criar e desafiar os outros partidos para fazer um modelo de participação que seja consensual, que vai desde o auscultar, como é feito nas opções participadas, até ao co-decidir e ao decidir, portanto, e criar uma seriação de atividades e de opções de acordo com aquilo que é importante partilhar com a população e portanto, saber que esta área é para co-decidir, aquela é para ouvir, aquela é para ir pôr mesmo nas mãos dos cidadãos, fazendo, por exemplo, um referendo, etc. Portanto, há coisas que têm... e isto é um desafio. O Bloco de Esquerda referendava, por exemplo, a obra que foi feita no centro da cidade. Achava que isso era necessário? Não, penso que isso não é necessário. Porque, vamos lá ver, isso não altera aquilo que está agora. Claro. Mas, digamos, alterar Coina de zona rural para zona urbana, se calhar já carece uma discussão. Carece uma discussão e, eventualmente, uma co-decisão mais ampliada. Portanto, são este tipo de decisões que devem-se transformar a capacidade de ouvir, digamos, dos órgãos políticos da cidade e de entrar em maior consonância com os cidadãos. Inclusivamente, às vezes, fazendo com que os próprios órgãos eleitos possam ficar em minoria. E isto é uma coisa que faz parte da democracia e faz parte da participação. Portanto, a grande pecha do Bloco de Esquerda tem a ver com a matéria da participação. É a participação e a transparência. Digamos que depois há coisas que, se calhar, há decisões que nós não teríamos as mesmas. Pensamos que, de facto, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento urbanístico, tem de haver muito maior transparência. Temos de trazer a discussão urbana ou do desenvolvimento urbano dos corredores do Largo das Obras para o Largo da Cidade. Portanto, as pessoas têm de saber o que se passa e de facto não sabem. Esta limitação permanente da participação dos cidadãos tem de dar uma grande volta. Ok. Mário, eu penso que, não sei se há alguma coisa que gostasses aqui de referenciar nesta nossa conversa, perspectivas do Bloco, eleitorais, ou eventualmente anunciar alguma surpresa, porque consta para aí que vão aparecer militantes do Partido Socialista nas listas do Bloco. Não, aliás, já há um, mas parece que há outros para aí, se é verdade ou não? Levantar um pouco o véu desse... Há alguma coisa aí verdadeira, não? Não, portanto, isso é público, há um militante do Partido Socialista que já foi autarca, portanto, do Executivo de uma das juntas, que vai ser cabeça
de lista da Verdarena, portanto ele é militante do Partido Socialista, e naturalmente essa... E comunistas não têm nenhum? Temos comunistas, mas não são do Partido Comunista Português. Comunistas do Bloco, comunistas do Bloco. Sim. Mas... Então vocês também eram analisados com o Alberto Jardim. Sim, sim. Nessa parte, nessa parte. Mas, digamos que é natural que haja, faça aquilo que é público, de algumas insatisfações dentro do Partido Socialista. Mas há alguma coisa que se possa anunciar aqui? Não temos nada e o Bloco, é natural que haja alguns socialistas que se aproximem do Bloco, mas não temos mais nada para anunciar para além daquilo que já anunciamos. E é natural que haja socialistas insatisfeitos e que neste momento se revêem mais na posição do Bloco e que possam participar. E nós não colocamos... Vejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Temos uma perspectiva aberta, porque o Bloco é plural. O Bloco, aliás, é visível até no próprio comportamento dos nossos deputados municipais. Quer dizer, aquilo ali não há... quer dizer, não há ali uma posição... como é que é de dizer... imperativa. Portanto, os nossos deputados municipais pensam pelas suas próprias cabeças e, portanto, quando há diferença de opinião, eles expressam. O Bloco considera-se um pouco o grilo crítico aqui do Barreiro? Não, o Bloco não é nenhum grilo falante, crítico, irreverente. Já Bloco... foi mais, não foi mais? Não. Já foi mais. Não. Quando vocês fizeram o Pombal, mandou-se portado. Não quero dizer que a gente não vá fazer outros pombais ou galinheiros. Nós somos grilos falantes no sentido que somos uma consciência crítica da cidade. Agora, não somos de todo os patetas falantes. Nós somos um partido de poder e que queremos assumir o poder, quer na cidade, quer a nível nacional. E vamos lutar por isso. Vamos constituir-nos como uma esquerda alternativa e estamos a trabalhar para isso. Naturalmente que este fluxo que começamos a sentir de pessoas que se têm chegado a nós, o nosso trabalho é mantê-los nesta onda, abrir as portas, demonstrar a nossa abertura, a nossa capacidade de viver internamente com grande diferença de opiniões, e como tu no princípio falares, que a grande mudança da UDP foi perceber que era a diversidade e não o unanimismo que fazia a evolução. É isso que esta esquerda moderna percebeu, que é a diferença de opinião que faz o desenvolvimento e que dá consistência à própria esquerda. Se olhasses para o Barreiro, que figuras dizias que foram marcantes na história do Barreiro? Alguns não conhecerei, mas digamos que o Álvaro Velho, o Paulo da Gama, o Vasco da Gama, o Dom Manuel Pereira. O Paulo da Gama parece que não teve assim grande importância. Até a Igreja de Palhaços dizem que foi ele. Foi dele, parece que não. Não foi dele, agora vai. O Dom João II, o Dom Manuel I. Isto de figuras, porque depois já há aquelas que a gente não sabe. Mais recentes, na nossa história contemporânea, do século XX. Mais recentes. Temos não me lembro do trisavô do Manuel Alegre, que portanto, lançou o Caminho de Ferro, que tem uma importância enorme. Temos depois pessoas que são marcantes no sindicalismo ferroviário, portanto, do princípio do século, todas essas pessoas do sindicalismo ferroviário. O Alfredo da Silva teve a importância porque modificou a estrutura da própria cidade e, portanto, fez dela
o centro químico, um dos centros químicos mais importantes da Europa. Algumas das pessoas, portanto, da chamada oposição democrática que houve, portanto, desde Mestre Cabanas a outras figuras do Barreiro do antes do 25 de Abril, dos quais muitos ainda estão vivos, entre os quais, e não quero aqui, porque muitos acabaram por ter muita importância, mas num conjunto de pessoas, nos quais participavam todo aquilo que foi a Comissão Cultural do Luso, ou as múltiplas associações, os múltiplos teatros, os 22 de novembro, toda essa gente do cooperativismo, das associações, que foram muito importantes e que acabaram por marcar. Muitos deles estão neste momento como pessoas que, digamos, são figuras do Barreiro reconhecido, outros nas áreas científicas, nas áreas culturais, toda essa gente. Ok. Tu és o coordenador conselheiro do Bloco de Esquerda, em termos políticos. Como é que o Bloco olha, por exemplo, para as lideranças dos partidos aqui locais, por exemplo, para o PS? Quais são as relações do Bloco com o PS aqui no Barreiro? Costuma reunir com o líder do PS? Não temos essa prática. Não tem estratégias comuns? Não temos nenhuma estratégia. E com o PSD também não? Também não. E com o PCP? Também não. Portanto, o Bloco não... O Bloco faz a sua política própria. A sua política própria, não tem, digamos, acordes com nenhum dos partidos. Como é que vocês olham para a política local? É uma política positiva, a política social do Barreiro? Ou há muita política? Aliás, já abordámos isso há pouco, e eu disse, a política do Barreiro tem de ser uma política que tende a abandonar, para ser uma coisa decente, aquela lógica do a minha boneca é mais bonita que a tua. Sim, senhor. E embora isto esteja mais enraizado naquilo que é o bloco central cá da terra, que é que fazem aquela rábula de a minha boneca é mais bonita que a tua, e que tu fizeste, e tu fizeste aquilo, e estás a fazer o que eu deixei, e eu digo não, e tu é que fizeste o que eu deixei. E naturalmente isso não é... Para terminarmos, despede com uma mensagem para os teus eleitores, apela ao voto, diz porque é que devem votar no Bloco e porque é que devem votar em ti, Presidente da Câmara. Eu penso que esta será a primeira das entrevistas que o Rostos Online fará, porque na altura da campanha certamente teremos uma oportunidade para fazer esse apelo ao voto. Mas, de qualquer forma, queria deixar claro que o Bloco vai ser, certamente, uma alternativa credível para quem quiser fazer da cidade do Barreiro uma cidade diferente, uma cidade em que aquilo que conta é a inteligência, aquilo que conta é a construção de uma cidade para os cidadãos, não só do ponto de vista do usufruto da cidade, dos seus espaços, das suas avenidas, dos seus espaços verdes, e no que diz respeito à circulação e à mobilidade dentro da própria cidade, mas sobretudo na inteligência e naquilo que diz respeito à vida da cidade, à participação nas decisões que dizem respeito à cidade e à transparência da administração municipal. E essa administração municipal, que feita com a direção do Bloco de Esquerda, certamente que será muito mais límpida, muito mais transparente, muito mais de acordo com os cidadãos e muito mais com os cidadãos a terem interferência naquilo que é a vida do Conselho e a própria vida da Câmara Municipal. Obrigado, Mário. Obrigado também por os que nos acompanharam nesta primeira noite nos diálogos, na Galeria de Diálogos.
Mário Durval, candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara, acredita que vai ser eleito, acredita que vai ter o valor da modernização administrativa e cá estaremos depois para avaliar o trabalho que ele faça durante o próximo mandato. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E desculpem esta longa conversa que até e foi para além daquilo para que os pensava. ouvintes que tiveram, Cá que tiveram paciência de aguentar. Valeu a pena. Valeu a pena. Penso que a conversa até foi interessante. Foi interessante. Foi. Obrigado, Mário. Obrigado.